situação ao qual Jesus pediu que nós realizássemos, sempre em memória dele até que ele voltasse. Então, toda vez que nós vamos cear, nós estamos aqui recordando, trazendo à memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Aquele sacrifício que Jesus enfrentou na cruz de Calvário para perdão dos nossos pecados. Então, nós estamos ali ceando, quando ele diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está relembrando na mente dele o sacrifício que eu fiz por ele na cruz do Calvário. Então, a importância de nós participarmos. Tem uma passagem lá em João capítulo 16, que Jesus diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não fará parte de mim. Então, por isso a importância de nós nos legalizarmos, nos justificarmos, nos consertarmos para poder participar, né, desse momento tão importante que é ceiar com os irmãos, comemorando a ceia do Senhor. Amém? Amém. E aqui nós lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 12. Muito interessante, irmão. A palavra de Deus, ela diz assim, que todas as coisas nos são lícitas. O crente, ele tem a liberdade de fazer o que quer. Mas nem todas as coisas convém o cristão fazer. Amém? Tem coisas que nós gostamos ainda, que está aprisionado dentro de nós, e tem alguns crentes que conseguem dominar a si mesmo e não praticar tais coisas que desagradam a Deus. Mas tem pessoas que não conseguem se conter dentro de si mesmo. Tem cristão que não consegue reter as coisas que desagradam a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aí ele repete, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Aleluia. Por que o apóstolo Paulo falou isso, irmãos? Eu peço que os irmãos não se escandalizem nessa mensagem de hoje, no que eu vou falar tanto, porque eu acredito que tem pessoas que estão começando agora a ouvir a palavra, mas porque hoje, na situação e na distância que nós se encontramos daqui para a vida de Jesus, já está se aproximando a vida de Jesus. Jesus já está às portas. A cada minuto, a cada dia que nós vivemos, nós estamos vendo cada vez mais as profecias se cumprir. Estamos olhando a olho nu. Eu estava vendo ontem. Aí mamãe, ela ligou a televisão, eu vendo lá. Em cima, passando, a reportagem principal era a guerra da Venezuela com os Estados Unidos tomaram. Guerra, rumores de guerra. E embaixo, já em outro país, já estava anunciando que estava passando lá, acontecendo naquele momento um grande terremoto. E Jesus disse que quando estivesse voltando, se aproximando da volta dele para arrematar a tua igreja, haveria guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, peste em vários lugares. Só quem é cego, é espiritual, não enxerga a aproximação de Jesus. Meu Deus. Aí quando a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem eu me deixarei me dominar, sabe o que é isso, irmão? É eu saber que algo desagrada a Deus, mas eu pratico. Será que Deus, no dia do julgamento, Ele vai passar a mão na minha cabeça se eu estiver errado? Irmão, Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. O cristão tem que ser luz. Nós temos que ser uma luz, irmãos, para o mundo pecaminoso. Mas nós vemos aí crente nos púlpitos nesse mundo afora bebendo. Nós vemos crente nesse mundo afora fumando, nos púlpitos tendo a oportunidade. Nós vemos crente aí tendo a oportunidade, participando do altar, correndo corrida direcionada a ídolos pagãos. Nós vemos pelas redes sociais cristão que faz parte do altar, participando de festa, mudando, direcionada ao inimigo chamada Finecap. Você vê o irmão participando
da festa, postando a noitada da festa, com a música do cantor, mas no outro dia ou 2 dias depois está no altar da igreja. Sobe não, irmão. Meu Deus. Não sobe, irmão. Isso é verdade. Mateus 7:21, Jesus disse: nem todos que estão aí nos púlpitos, cantando, pregando, louvando, vestindo-se bonito, andando bonito, vai entrar no reino de Deus, mas só vai entrar aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia, glória a Deus. Eu vou entrar um pouco na vida dos irmãos. Cristão, verdadeiramente cristão, não tem governo predileto, irmão. Amém? Amém. Você não pode perder tempo, estar disputando com ninguém quem é bom, quem é ruim, quem não é, porque a Bíblia diz que toda ordenação humana é constituída por Deus. Pode ser quem for que ganhar uma campanha, foi Deus que permitiu, seja para bom, seja para ruim. Se for para ruim, é para trazer coisas ruins para nós pagarmos o que nós fizemos de errado contra ele. Se for bom, é para que nós venhamos receber bênção. Então por isso que ele disse, o cristão ele pode ter dentro dele um jogador predileto, mas o verdadeiro cristão não pode ter time predileto. Pode, é idolatria. Porque se eu perguntar qual era o time de Jesus, qual era o time que Jesus mais torcia, qual era o time que os apóstolos mais torciam, ele não tinha tempo, irmão, de estar de frente a uma televisão ou numa bancada de jogo de futebol, disputando quem vai ganhar e quem não vai a Copa desse ano. Se Jesus voltar na Copa agora de 2026, vai ficar um bocado de crente, porque muitos crentes deixam de ir para o culto para assistir jogo. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. Se gostar de futebol, meu irmão, se você ainda gosta e participa, é porque você ainda precisa melhorar mais diante de Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu conheço, irmão, pessoas do altar que ainda até um tempo desses passado aí, pouco tempo, participavam de mesas de baralho. Mas pregando santidade no culto, arrotando santidade no culto. Irmão, ser cristão é coisa séria. Ser cristão é coisa séria. É você ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. E vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, aqui na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Onde você pisar a planta dos teus pés, você está representando Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você não estiver baseado na palavra, você não está representando Jesus. Sim, Jesus. Colossenses 3 diz assim: se já estás morto com Cristo, buscai as coisas. Esse é o ensino, irmão. Nós não temos mais que estar perdendo tempo aqui nessa terra, porque, irmãos, os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Jesus está voltando. E se ele nos pegar desapercebido, é por isso que ele falou: vigiai, olhai e orai, para que não sejam pegos de surpresa, desapercebido. Porque o Espírito que Deus lhes concede, que é o Espírito Santo, está pronto. Mas a carne ela é fragilizada. Se nós não tiver cuidado e nós se deixar levar pelas coisas que são lícitas diante do homem, mas ilícitas diante de Deus, nós podemos cair. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe que não caia. Deus poderoso. Amém? Amém. Esse negócio de cair é de homem, levantar de Deus. Cair é do homem, levantar de Deus. A Bíblia diz: olhe que não caia, porque se cair é escândalo. E se escandalizar, fica difícil. Lá em Lucas capítulo 12 diz que eis que é impossível que não venhamos escândalo. Mas ai daquele por quem vier os escândalos. Que é escândalo, irmão? É você estar servindo a Jesus e você virar as costas para Jesus e voltar para onde você estava. Deixar de agradar a Jesus e agradar o inimigo. A Bíblia diz que quando você deixa de agradar a Jesus para agradar ao inimigo, você está crucificando Jesus de novo. Amém? Então nós temos que entender isso, irmãos. Para as pessoas que estão lá fora e não estão aqui dentro ainda,
Eles têm que olhar a transformação que Jesus fez em nossa vida, para que eles venham sentir desejo na vida deles também de ser transformados como a gente foi. Mas se olhar para nós e não ver quase diferença, está eu numa roda de escarnecedor debatendo sobre política, que diferença faz do ímpio? Se olha para mim, está eu numa torcida de futebol, gritando, pulando e tudo, dando tapa em mesa, que diferença eu estou fazendo do ímpio? Não faz diferença aí, eles vão ver, não. Então, eu vou só para ali, poder estar, tem um crente ali, possa ser que seja santificado. Nova criatura é novidade de vida, nova criatura. As coisas velhas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma. Aí a Bíblia diz lá em Coríntios 5,17: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passado, passou. Eis que tudo é novidade de vida. Glória a Deus. Para quê? Para que o ímpio olhe para uma pessoa e diz assim: vixe, quem era esse homem, quem era essa mulher e quem ele é hoje. Verdadeiramente Jesus transforma, porque esse homem vivia uma vida. Oh, aleluias. Mas hoje está aí. Aleluias. Então as pessoas têm que enxergar em nós cristãos mudança de caráter, mudança de vida, linguajar diferente, pensamento diferente, companhia diferente. Aonde nós entrarmos, se sentarmos, tem que ser diferente. Oh, Deus. Não, mas eu vou sentar ali na mesa dos meus amigos que estão num bar, eu não vou beber, vou tomar só uma Coca-Cola. Quem sabe se eu estou lá sentado, mas eu vou atrair eles para Jesus. Irmão, não vá. Porque é mais fácil levar vocês de volta para a lama do que você trazer eles para Jesus. Amém? Amém. A gente tem que entender isso, irmãos. Por isso que ele diz aqui: os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse corpo ao qual nós usufruímos deles hoje, não nos pertence mais, irmãos. Isso é propriedade de Deus. Nós temos que saber o que fazemos com o nosso corpo. Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu pratico o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu mando em mim. Faça o que quer. Agora um dia vai prestar conta desse corpo. Amém? Amém. E como foi que Deus resgatou esse corpo de volta para ele? Porque ele foi quem nos criou, ele foi quem nos fez. Mas pela desobediência e o pecado, esse homem, essa mulher, foi desligado de Deus. Mas Deus jamais iria deixar a humanidade perecer eternamente no vale de fogo, de ar, de enxofre, de fogo. Então ele manda o filho dele. Então o propósito da vinda de Jesus é resgatar a humanidade para com Deus. Foi por isso que Jesus enfrentou e pagou por nós essa dívida tão alta, de enfrentar uma cruz para a purificação e perdão de nossos pecados. Mas, irmão, por todo mundo, sim, Jesus morreu por toda a nação. Então todo será salvo, não. Aquele que crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, esse sim será salvo. E aquele que acredita, mas vive o seu eu, se não se arrepender, se converter, passar pelo batismo do arrependimento e ser revestido pelo Espírito Santo, não entrará no reino de Deus. Eu conheço tanta gente, irmão, que quer entrar no céu só em acreditar em Deus e acreditar em Jesus, porque acreditar não é o suficiente, nós temos que crer. Nós temos que ter a fé sobrenatural, a fé salvífica. Se não tiver essa fé, nós não entramos no reino de Deus. Por isso que ele diz que esse corpo não é para a prostituição, mas sim para o Senhor e o Senhor para o corpo. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então tudo que nós for fazer em nossa vida, primeiramente por ser propriedade de Deus, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus.
Aleluia. Então, antes de eu ir trabalhar, irmão, eu tenho que ir primeiro para a igreja. Não, meu irmão, levante e ore, entregue sua vida, seu dia, sua família a Deus. Glória a Deus. Seu trabalho, repreenda, me livra. Vai vir agora mais irmã Silene, um morcego, eu acho que foi um morcego, mas deu uma bordoada em mim aqui, pegando aqui, que eu fui uma coruja, não sei o que foi, que foi uma pancada. Eu a próxima vez eu vou vir com a armadura de ferro. Glória a Deus. Ou pancada, meu irmão, diga aí. Amém, amém, meus queridos? Amém. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender isso. Seja exemplo na sua casa. Seja exemplo na sua comunidade. Uma comunidade pequena dessa, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo. Porque se nós transgredir e cair na boca do povo, né? Fica difícil. Seja exemplo de quando dizer assim, olha, tem uma pessoa ali passando por um momento difícil, está lá no chão bolando, babando, com os braços torcidos, para trás, com os olhos revirando, você já sabe que é espírito maligno. Chama lá o pastor Alex, homem cheio de unção, de oração, o pastor vai lá e repreende, demônio em nome de Jesus, e a gente vai adquirindo. Por que é que os apóstolos foram conhecidos? A Bíblia diz que quando mataram Jesus Cristo, eles saíram dispersos, exceto os apóstolos. Aí Felipe, que era um diácono escolhido dentro dos 7, saiu para Samaria e foi pregar naquela cidade. E estava Felipe pregando lá. E aquela cidade recebia a pregação porque unanimemente animados, eles ouviam e viam com seus olhos. O que ele falava se cumpria. Enfermos eram curados, endemoniados eram libertos. Então, quando ele estava pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Libertador, é o único caminho que nos conduz à salvação, ele cura, ele salva, ele liberta o nome dele e as pessoas naquela cidade. Então, se ele cura, salva e liberta, vamos pegar a filha de fulano. E trazia, e ele orava, expulsava demônio, ele orava nos enfermos, era curado, e a cidade vinha em peso a ponto de vir pessoas de outras cidades. A Bíblia diz que nesse dia até um mágico, um enganador, um filho do inimigo, se arrependeu e se converteu, porque há muitos anos ele enganava com artes mágicas, desde o pequeno até o maior. Mas quando ele viu o sobrenatural que o Felipe fazia pela tua mão, pelo poder do Espírito Santo, até ele acreditou e se batizou. Glória a Deus. Porque quando nós pregamos, evangelizamos, nós expulsamos demônios, curamos os enfermos em nome de Jesus Cristo, até os macumbeiros se rendem aos pés de Jesus. Glória a Deus. Não tem pessoa nenhuma na face da terra, não tem poder nenhum maior do que o de Jesus Cristo. É verdade, Jesus. Aonde você for, você fala o nome de Jesus. É Jesus. Mas por que o nome de Jesus? Porque ele foi a primícia em todas as coisas. Ele foi morto, muitas das pessoas já morreram, amém? Milhões e milhões de pessoas já morreram. Mas a Bíblia diz que o único que ressuscitou está à direita, à destra de Deus, chama-se Jesus de Nazaré. Já fiz até uma pregação que o Espírito Santo está aqui na terra, colhendo as orações, entrega para Jesus e Jesus vai colocar a Deus. Amém? Então é isso que nós temos que entender, irmão. Até então nós não confessar Jesus, nós podemos ser uma pessoa que fale, pense, pratique o que nós queremos. Agora, quando nós aceitamos Jesus, que na verdade não é que nós aceitamos Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus não existe isso. João 6,44, Jesus: ninguém vem a mim se Deus, meu Pai que me enviou, não trouxer. E eu vou ressuscitar no último dia se ele permanecer até a morte.